Opa, um grande abraço para você ligado no Rápido no Ar. Hoje é dia de Internacional. Hoje, a partir de 3 horas da tarde no Limeirão, tem Copa Paulista, o complemento da 8ª rodada, Inter e União São João. E olha que clima que foi formado para esse jogo, hein? Tudo porque a União não quis mudar a data do confronto do primeiro turno, obrigou a Inter a antecipar contra o Cianorte no Limeirão, jogou com os titulares, depois com o time reserva contra a União no sábado seguinte, menos de 24 horas depois. Aí a Inter perdeu para a União, foi a única derrota da Inter na Copa Paulista. Aí teve uma entrada forte no Thiaguinho que tirou o meia da Inter do restante da competição. Os jogadores da Inter acharam que foi uma entrada maldosa, então o clima foi formado, sem contar que vale a liderança do grupo 2. União São João tem 14 pontos e olha, não perde as 6 partidas. Estou vendo aqui, União começou mal o campeonato, perdeu para Itapirense 1-0 em casa e depois reagiu. 4 vitórias, ganhou da Inter de 1-0 e da Francana 3-1. Jogos em casa e fora. Acabou batendo o Comercial por 1-0 em Ribeirão Preto e a Itapirense por 3-2 em Itapira. Além de 2 empates contra o Botafogo, 1-1 em Ribeirão Preto e 2-2 em Araras. A Inter só perdeu para o União, a Inter é a terceira colocada com 12 pontos, ou seja, se a Inter ganhar do União, ela assume a liderança do grupo 2. A Internacional que, em 6 jogos até aqui, a Inter ganhou do Botafogo 2 vezes, 3-0 no Limeirão e 2-1 em Ribeirão Preto, com 2 do Miguel Bianconi, e a Inter goleou a Itapirense em Itapira 4-2. Foram empates contra o Comercial, 2-2 no Limeirão e Francana 1-1 também no Limeirão. E o empate em Franca contra a Francana 0-0. Então o único tropeço da Inter foi para o União São João. E eu estou vendo aqui, a Inter, obviamente que a prioridade é sábado, o jogo de volta contra o Marcílio Dias. Vai ter pagode na frente do Limeirão, vai ter o corredor de fumaça. Você pode ajudar a Interror, contribuir com os fogos, com a fumacinha. Ajudem lá em Terror, vamos fazer um grande barulho sabadão no Limeirão. Então, por conta desse jogo importante da Série D, a Inter vai com 11 reservas hoje em campo. Então, mas um time forte, porque a Inter tem um elenco muito bom. Então, olha só o jogo de hoje, às 3 da tarde, cobertura do Rápido no Ar, tá bom? A partir de 2h30 comigo, com Alexandre Freitas Pimenta, com o Miguel Mendes da Central da Inter de Limeira, com o William Henrique na técnica central. A Inter de Arthur Silveira no gol, Edson Júnior na lateral direita, Renan Luiz na lateral esquerda. A dupla de zaga Franklin e Adriel. Os 2 volantes, Bruno Henrique e Cadu. Os 2 meia-armadores, o Wallace e Michel Paulista. Na frente, Vinícius Leite e Pedro. É um senhor de um time para enfrentar União São João. Jogo marcado para as 3 da tarde. O Kina Mercúrio acaba de passar para mim o árbitro, porque até ontem à noite não estava no site da Federação Paulista de Futebol. E quem apita é Murilo Tarrega Vitor. É o mesmo árbitro que apitou a classificação do Independente em Mauá no sábado por 3-1 e apitou muito bem. Murilo Tarrega Vitor é o árbitro do jogo, tá? Um provável União São João aqui. Matheus Pellegrini, Peixoto, Bruno, Felipe Codô e Thales, Juan Léo Machado e Emanuel, chileno Jonathan da Hora, cuidado com ele, hein? E Emerson, o técnico é o meu querido amigo Danilo Sacramento. Tem uma camisa dele do União São João. Último jogo do Danilo Sacramento pelo União. Ele me deu a camisa lá em Belém do Pará, no empate com o Paysandu 0-0. O jogo do acesso do Paysandu que eu narrei lá no Papão da Curuzu. Inter e União. Olha que curiosidade, gente. 21 confrontos, 21 entre as equipes. Nenhum empate na história. São 8 vitórias da Inter e 13 do União. A Inter marcou 27 gols e sofreu 32. No Limeirão, são 10 confrontos. A Inter ganhou 6 e a União ganhou 4. A Inter marcou 13 gols e sofreu 8. O último confronto no Limeirão foi há 18 anos. 18 anos, 2007, Campeonato Paulista da 2 e União São João ganhou da Internacional por 2-0. O técnico era o Edson Vieira. E o técnico da Inter era o polêmico Michael Robin. Tô vendo aqui Luan, ex-Palmeiras e Everton marcaram os gols do União nesta partida que teve 1.179 pagantes. A última vitória da Inter contra o União São João no Limeirão foi há exatos 20 anos. 2005 pelo Paulistão, a Inter ganhou pelo placar de 3-0. A Inter entrou em campo rebaixada e rebaixou a União. 2 gols do Rafael Marques e um gol do Isaías. Bons tempos de Paulistão 2005. Então, convite feito. Olha, legal o jogo de hoje, hein?
acompanhe. Se você tiver oportunidade, vá ao Limeirão. Vale a liderança. União tem 14, o Comercial tem 13 e joga à noite. O Come Fogo contra o Botafogo e a Inter tem 12. Se a Inter perder para o União hoje e o Comercial ganhar do Botafogo, a Inter se classifica mesmo com a derrota. Mas União não vai ter jeito não. O Leão, mesmo com esse time reserva, tem tudo para ganhar. Boa sorte, nós estaremos juntos nesta transmissão, tá bom? E ao mesmo tempo tem Sub-20. A Inter joga na Rua Javari, é a penúltima rodada da Série A do Campeonato Paulista e a Inter ainda não está classificada. Está próxima? Está, mas ainda não está. Sabe por quê? Porque o Velo Clube ganhou do Mirassol ontem. De 1-0 encostou, porque a Inter vem de um empate com o Velo Clube 1-1 no Limeirão. Se tivesse vencido, a Inter já estava classificada. O gol foi inclusive do Thomas, que já tem 9 no campeonato. Então é o seguinte, a Inter, ela caiu da 7ª para a 10ª posição. E classificam-se 10 de cada grupo, mais os 2 melhores 11º. Por isso que a Inter tem grandes possibilidades de classificar, mesmo se terminar em 11º. Em razão da importância do jogo, o técnico da Inter, o Ademir Feza, falou: molecada, que vinha sendo aproveitada na Copa Paulista, pode descer, vão todos para Javari. Lembrando que o João Henrique, volante, foi negociado com o Nacional do Amazonas, então ele é o novo reforço do time que é comandado pelo Denis Augusto Limeirense. Levou o João, que é um baita volante, e já estreou lá com gol, tá? Então o Nicolas zagueiro, o Samuel lateral esquerdo e os 2 atacantes, Léo Lopes e Thomas, vão jogar na Javari hoje pelo time Sub-20 da Inter. O Juventus é muito favorito, o Juventus já está classificado, está em 4º lugar, tem 26 pontos, vem de derrota para o Santos 3-2. Então, mesmo que a Inter tropece hoje à tarde na Javari, o que pode acontecer, a Inter tem a chance de se classificar na terça que vem, porque toda a rodada, a última da primeira fase, será na terça. E a Inter recebe o Aguaí no Limeirão. Então tem grandes possibilidades de avançar. Então, boa sorte a Inter hoje na Rua Javari contra o Juventus. Tá bom? No Independente, reapresentação e a boa notícia, a volta do Cauã Andrade, que é o motorzinho do Galo, jogou 13 dos 14 jogos, então ele está de volta e vai jogar contra o Tanabe. Domingo, 10 da manhã, é o jogo de ida das semifinais. Aí a volta no sábado seguinte, na cidade de Tanabe. O Galo que perdeu as 2 para esse adversário, que só tem uma derrota na competição, que foi para Santa Cruzense fora por 2-0. O Galo perdeu em Tanabe por 2-0 e no Pradão 3-0. E o apelido pegou, hein? Professor Lúcio Borges, o professor de La Casa de Papel. Ah, rapaz, gostei. Apelidei o Miguel Bianconi de Senhor Limeirão, pegou. E o professor Lúcio Borges de La Casa de Papel, é La Casa de Pradão. Um grande abraço, professor Lúcio Borges, que arrebentou no nosso podcast, tá bom? Então, boa sorte mesmo para a Inter e boa sorte para o Independente. Hoje tem basquetebol e eu vou transmitir o jogo, hein? Vou transmitir Mandique Paulistano, pena que não será no Volucato, que passa por reformas. Esse jogo será no Nelson Rieger, na cidade de Araras. E olha, os 2 times estrearam com derrota no Campeonato Paulista. O Mandique perdeu em São José dos Campos por 100-61 para o São José, que é o atual vice-campeão paulista, e o Paulistano, que é comandado pelo grande Demetrios Ferraciu, que é o técnico, tá, do bicampeonato paulista da Winner em 2011. O Paulistano perdeu para o Corinthians do Jesse Leite. Olha o confronto do Demetrios contra o Jesse. No Parque São Jorge, ginásio Vlamir Marques, por 83-64. Eu estou vendo aqui os destaques desta estreia. Pelo Mandique, que perdeu, Lele Jacon, 23 pontos. Pelo Paulistano, Lucas Altari marcou 15 pontos e o Gabriel Landeira com 14. Então hoje, 8 da noite em Araras, ginásio Nelson Rieger, tem Mandique e Paulistano, tá bom? Saiu a tabela do Brutus Futsal, tá? O Brutus vai jogar na Liga Paulista de Futsal e a estreia, o Kina Mercury tá me mandando aqui, dia 22 de agosto, hein? Tá chegando. Tem Brutus contra Itapetininga fora de casa. Lembrando que o maior artilheiro do Brutus na história, o Luan, não teve o seu contrato renovado, tá bom? Copa do Brasil, haja coração hoje à noite, hein? Para começar, 19h30, tem Atlético Paranaense e São Paulo. O Tricolor venceu o jogo de ida no Morumbi por 2-1. Com o Hernan Crespo, o São Paulo vem de 5 vitórias. O Furacão do Odair Hellmann vem de
5 jogos sem vitória, empatou com o Paysandu 1-1, está em 11º na Série B, a torcida tá pegando no pé do Odair Hellmann, então hoje um clima quente na Arena da Baixada para São Paulo e Atlético. O Furacão diz que aquele gol do Viveiros no fim do jogo foi o gol da classificação do Atlético Paranaense. Vamos aguardar, tá bom? 19 horas tem Atlético Mineiro e Flamengo, o galão da massa ganhou no Maracanã por 1-0 o gol do Coelho. 19 horas também tem Red Bull Bragantino e Botafogo em Bragança Paulista. O Botafogo ganhou o jogo de ida no Engenhão por 2-0. 19h30 no Pernambuco, Retrô e Bahia. O Bahia ganhou o jogo de ida por 3-2. Aí às 21h30 no Maracanã, Fluminense e Inter. O Fluminense ganhou no Beira-Rio por 2-1 com 2 gols do Everaldo. E nós teremos o grande jogo no Allianz Parque. Palmeiras e Corinthians. Primeiro jogo, o Timão ganhou de 1-0, gol do Memphis Depay de cabeça. Corinthians joga pelo empate. Palmeiras tem que ganhar por 2 gols de diferença para avançar ou por 1 para levar a decisão para os pênaltis, tá? 342 confrontos na história, com 123 vitórias do Palmeiras, 116 vitórias do Timão e 103 empates. Então hoje, Palmeiras e Corinthians pela Copa do Brasil. Para fechar o nosso boletim de hoje, dê aquele like, hein? Se inscreva no canal Edmar Pimba no YouTube, me acompanhe lá no Instagram, rumo aos 15K, tá bom? Para fechar, bati um papo ontem com o Saulo, tá? A entrevista completa já está no meu canal do YouTube, mas eu peguei um trechinho que ele fala do empate de 0-0 com o Marcílio Dias em Itajaí, e ele fala daquele lance que quase o Breno Santos marca contra. Então, para fechar, acompanhe o que disse Saulo sobre o empate 0-0 e ele convida o torcedor para lotar o Limeirão no próximo sábado. Veja aí. Feliz pela atuação, não somente minha, mas de toda a equipe, né? Eu acho importante essa consistência, principalmente, né, falando do setor defensivo que nós estamos tendo, né, cara? Juntamente com todos os meninos, né? A galera toda vem contribuindo bastante. Foi uma grande partida, uma partida difícil, né? Nós sabíamos da força da equipe do Marcílio perante ao seu torcedor, dentro dos seus domínios. Feliz pelo desempenho, principalmente, né? E agora vamos trazer essa decisão para a nossa casa, nos nossos domínios, diante do nosso torcedor, onde nós sabemos que é a nossa força, nós vamos tentar fazer prevalecer. Todo time começa por um bom goleiro e quando o adversário ora, Saulo no gol da Internacional, 7 gols sofridos apenas em 15 jogos, média de menos de meio gol por partida. Que espetacular essa campanha, principalmente defensiva, Saulo. Os números são bacanas, né, para nós, né, para o nosso histórico, nós que pretendemos fazer uma história legal aqui dentro da Inter de Limeira, né, representar da melhor forma possível. Mas eu troco todos esses números pelo nosso objetivo principal, que é o acesso, né. Nós viemos para cá com esse objetivo, não ser a melhor campanha, não ser a melhor defesa, mas sim fazer um trabalho consistente e conquistar o acesso para o nosso torcedor, o acesso para a história da Inter. E é isso que nós vamos procurar fazer e é isso que nós procuramos fazer dia após dia. Você que é tão experiente, como que nós podemos analisar o empate contra o Marcílio Dias? Bom ou ótimo? Bom, temos que respeitar, né, o histórico da equipe do Marcílio Dias, né? Uma equipe que vem há muitos anos disputando a competição e tem uma força muito grande perante o torcedor deles fez uma festa bacana durante todo o jogo. Nós sabíamos que seria uma partida difícil, óbvio, nós vamos sempre buscar o melhor resultado, que é a vitória, né? Mas poder trazer esse resultado, né, trazer a partida de volta para casa, onde nós temos convicção de que podemos fazer uma grande partida, eu aceito esse resultado bom, né, desse empate. E agora dentro de casa, vamos tentar trabalhar bem para fazer o melhor resultado possível e atingir o nosso tão sonhado objetivo. A gente lê muitos elogios a você pelas defesas milagrosas que você fez ao longo do campeonato. Mas teve a sorte também, que bom que aquela bola do Breno Santos não entrou nessa aula, você abafa ela na linha do gol e se sai aquele gol ia ser problema para a Inter. Acontece, nós temos que estar preparados, o que eu costumo dizer sempre, até para os meninos, assim, para passar um pouco dessa experiência que nós temos ao longo da carreira, ter lucidez nos momentos mais difíceis da partida, né? Você conseguir tomar a melhor decisão ali. E ali foi um bate-rebate, né? Na ânsia ali,
O Breno achou que estava dentro do gol, acabou chutando, a bola acabou batendo em mim e voltando para dentro do gol. Ali no desespero era perigoso eu tentar dar um tapa na bola e jogar ela em cima do Breno e jogar para dentro do gol. Verdade. Então, a experiência que a gente vem acumulando ao longo dos anos acaba nos ajudando ali naquele momento tomar a melhor decisão e conseguir segurar a bola. A Inter merece uma casa cheia sábado no Limeirão, Saulo? Acredito que sim. Até pela campanha que nós fizemos, mas principalmente até por tudo que o torcedor da Inter passou no decorrer dos anos, né? E poder fazer uma festa bacana após o apito final, né? E até o torcedor poder aproveitar esse momento que nós estamos vivendo, né? Um momento onde a equipe está vindo numa crescente dentro da competição, cada vez mais um momento primordial para nós. Então nós contamos, né, com o apoio, o incentivo do torcedor, que o torcedor possa vir, aproveitar, fazer uma festa enorme e no apito final que a gente possa todo mundo se abraçar e comemorar e sair daqui do Limeirão feliz.